Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui novamente, mais uma vez mostrando um vídeo sobre concentração de tensões em peças que têm irregularidade de geometria, mas deixando uma frase nova agora para vocês, que é a seguinte, né? Você não acha um beijo desse nunca, com cabelo batendo na bunda. Um corpão de 1,70 m que dá 2, 3 fodas e aguenta, beleza? Bora pro exercício! Após essas lindas palavras, vamos às etapas para a resolução de problemas de momento fletor em resistência dos materiais, que são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, aplicar o diagrama de corpo livre, subdividir a área da seção transversal em mais elementos, calcular a área dos elementos, calcular a linha neutra, calcular a distância entre o centroide do elemento e a linha neutra, calcular o momento de inércia individual dos elementos, calcular o momento de inércia da peça, calcular os centroides da peça e, por último, calcular o momento fletor ou tensões de tração e compressão. Bom, vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. O enunciado diz o seguinte, ó, sabendo que o momento de 250 Nm, esse momento aqui, ó, né, ele está sendo aplicado, determine a tensão máxima na barra, mostrada quando o raio R dos adoçamentos for. Aí ele tem duas opções, né? Quando for 4 milímetros e quando for 8 milímetros. Então tá, ele quer saber a tensão máxima em cada uma dessas situações, quando for 4 e quando for 8. Então nós vamos ter duas tensões máximas para calcular, né? Ok, dito isso, nós temos também que analisar o seguinte, né? Como uma próxima etapa, seria aplicar o diagrama de corpo livre. Esse diagrama seria necessário caso tivesse vários esforços e não conhecesse o momento. Então, a partir de vários esforços, né, nós encontraríamos um momento máximo e daí sim aplicaríamos o momento. Como o problema já forneceu o momento para a gente aqui, abandona, tá? Essa segunda etapa aqui não vai existir. Então, vamos voltar à primeira para pegar os valores de geometria, né? Uma vez que a gente pode representar a peça aqui, né, em duas vistas, o que a gente tem olhando para a figura, né? Para a figura, nós vamos ter um Bzinho, né, que é 8 milímetros, essa espessura, né? Nós vamos ter também um Dzinho, que está aqui, que é 40 milímetros, essa altura menor, e um Dzão, que é a altura maior de 80 milímetros. E os raios, né, obviamente, não é um só, né? Nós vamos ter aqui o raio 1 e o raio 2. Porque são duas situações, eu vou ter que calcular duas tensões, né? Uma para cada um desses valores de raio aqui. Tá? Bom, a próxima etapa seria subdividir a área da seção transversal. Né? Eu tenho dois elementos e eu não preciso... vocês vão ver aqui que as duas etapas aqui elas não são necessárias para cálculo, mas sim para explicar aonde que está sendo aplicado o problema. Tá? Então tá, então subdividimos aqui, nós temos uma área maior referente a esse Dzão, né? Que seria isso aqui, ó, BDzão, e referente ao Dzinho, que estaria bem aqui, né? Bem aqui no meio, o BDzinho, né? Então, novamente, né? Eu não vou calcular nenhuma dessas áreas, tá? Então, essa etapa 4 aqui, ela você pode ser ignorada. Eu não vou calcular nem essa área aqui, muito menos essa aqui que eu vou representar, ó, né? Que eu posso até inserir o cálculo aqui, se eu quiser, passando para metro, né? Mas não precisa. Você não vai usar isso aqui em nenhum momento do problema, tá? Por que eu faço essa representação? Para mostrar que esta área aqui é onde tudo acontece. Por quê? Porque pense, quanto a tensão é força sobre a área, né? Então, quanto maior a área, menor será a tensão. O problema está querendo saber tensão máxima. Então, eu não quero saber a menor tensão. Então, essa área aqui, né, essa área suporta melhor as tensões, porque exatamente por ter mais área, quando eu estiver dobrando aqui, ela vai suportar melhor as cargas de tensões de tração e compressão, porque tem mais massa aqui, né? Agora, nessa área menor aqui, não. Né? Essa área menor aqui é que vai acontecer o problema. E quanto menor a área, maior será a tensão. Como a gente sempre calcula a tensão média, né? Aqui vai acontecer tanto tensão média quanto tensão máxima. Então, exatamente é nesse ponto aqui que eu quero trabalhar, tá? Então é só para fazer essa demonstração para vocês, mas não precisa necessariamente calcular essas áreas aqui. Próxima etapa, então, seria calcular a linha neutra, né? Então, como eu disse que eu vou fazer tudo nesta areazinha aqui,
A linha neutra, né, vai ser exatamente aqui de baixo para cima do Dzinho, né? Então, a linha neutra vai ser o Dzinho dividido por 2, que é 40, né? Dividido por 2, a linha neutra vai ser 20 milímetros. E essa etapa aqui já mata a etapa 9. Depois eu vou mostrar para vocês o porquê. Etapa 6, calcular a distância entre o centroide do elemento e a linha neutra, né? Como ela é simétrica, né, eu não preciso, né? Porque a distância do centroide do elemento é a própria linha neutra. Então essa etapa aqui também já foi para o espaço. Bom, a próxima etapa agora será calcular o momento de inércia individual dos elementos. Na verdade, será só um elemento que está aqui, né? Eu sei que o momento de inércia de uma peça retangular é base vezes a altura ao cubo sobre 12. A altura é o Dzinho, né? Então, substituindo os valores, sempre lembrando de converter para metro, tá? Então, 8 milímetros é 0,008 e 40 milímetros é 0,04, tá? Eleva ao cubo, né? Faz essa resolução aqui e vocês vão ter que o momento de inércia desta peça aqui é de 42,666 vezes 10 na menos 9 metros na quarta. Que já mata a etapa 8, ó, porque aqui era calcular o momento de inércia da peça, né? Como eu só tenho um elemento, da peça toda eu considero esse momento de inércia aqui mesmo, tá? Então esse é o momento de inércia da peça que eu estou calculando. A próxima etapa é calcular os centroides da peça. Como eu tinha falado para vocês, né? Já tinha dado spoiler, como vocês tinham pego aqui a linha neutra, né? Esse centroide é sempre a distância da linha neutra até as suas extremidades. Então a gente sempre chamava lá, né, nos vídeos de peças com seção transversal diferenciadas de C1 e C2. Mas tanto C1 quanto C2 aqui tem as medidas iguais, ó, né? Então a gente pode chamar de C. C igual a C1, que é igual a C2 aqui, né? Que é também igual à própria linha neutra. Então não precisaria nem calcular aqui porque vocês chegariam ao valor da linha neutra, tá? Então, uma vez calculada a linha neutra, lá já pode assumir que é o valor de C também. E aonde que está esse C, né? Se for analisar, está aqui, ó, né? Então, é a mesma distância da linha neutra até a extremidade superior e a extremidade inferior. Isso significa, então, que essa peça sofrerá a mesma tensão de tração que na compressão, né? Então, se ela sofrer uma tensão de tração, aqui na extremidade, ela vai sofrer a compressão igualzinha na parte de baixo, por ser totalmente simétrica. Bom, a última etapa, então, será calcular o momento fletor ou tensões de tração e compressão. Primeiro, né, a gente sabe que a tensão média é igual a MC sobre I, né? Então, a tensão média a gente já calculava lá no início do capítulo 4, né? Logo, como eu tenho o momento, conheço C e conheço I, que foi calculado, substituímos os valores. Lembrando, né, que tem que deixar sempre esse valor de C, que é 20 milímetros, em metros, né? E fazendo esse cálculo aqui, vocês terão então uma tensão média de 117.187.500 Pascal. Mas para ficar melhor lá, né, para o professor achar mais uma qualidade melhor na visualização, né, por dizer assim, né, deixa a tensão média em 117,1875 megapascal, tá? Então, esta é uma forma mais sucinta, né, de você conseguir demonstrar a tensão. Então, o megapascal é padrão para as tensões, né? Beleza, feito isso, o que nós vamos fazer? Temos que ramificar essa última etapa 10 em uma 10.1, que é traçar os valores no gráfico de K. K é o valor de coeficiente de concentração de tensão, tá? Mas, para isso, então, a gente precisa de algumas razões de aspecto. Quais são elas, né? Primeiro, vamos calcular R1 sobre D, tá? Porque a gente tem dois raios, né? Então, vamos calcular primeiro R1 sobre Dzinho. Que o R1 é 4 milímetros, então 4 sobre Dzinho, que é 40. Nós vamos ter R1 sobre Dzinho de 0,10. Lembrando que R sobre D é sempre o eixo X no gráfico, tá? E vamos calcular, então, novamente, o R2 agora sobre Dzinho, que é 8 sobre 40. Então, R2 sobre Dzinho vai dar uma razão de aspecto aqui de 0,20. E também é o eixo X no gráfico. E uma última razão de aspecto, né, são as linhas. Então, as linhas são representadas por Dzão sobre Dzinho, na qual o Dzão é 80 milímetros, Dzinho 40, e essa razão de aspecto, então, Dzão sobre Dzinho vai ser 2 milímetros. E essas são as linhas
representadas no gráfico. De posse das razões de aspecto, vamos começar primeiro com R1, tá? Que era a alternativa A do nosso problema. Então, R1 sobre D, eu pego e coloco o gráfico aqui, ó, né? O gráfico tem essa configuração. Aonde que está o R sobre D? É todo o eixo X, eu tinha comentado com vocês. Todo o eixo X aqui é R sobre D. Como deu 0,10, ele está bem aqui, ó. Então, 0,10 está bem aqui, até já tem uma linha aqui, né? E o que eu vou fazer agora? Traçar uma vertical, né, para cima. Traço uma vertical para cima aqui em 0,10. E eu procuro agora a linha do 2 milímetros, que é o Dzão sobre Dzinho, 2 milímetros não, né? 2, porque uma razão de aspecto não tem unidade aqui, né? É adimensional. Então, veja que a primeira linha é 3, a segunda linha é 2, então, é justamente essa segunda linha que ele tocou aqui, né? Nesse ponto aqui onde a reta vertical intersecciona a linha, eu traço uma horizontal agora para a esquerda aqui, ó. Então, puxo uma horizontal para a esquerda. E o meu valor de K traçado aqui deu aproximadamente 1,86, tá? 1,86. Então, é um valor aproximado. Então, vamos salvar esse valor aqui, 1,86. Bom, agora, né, a gente vai calcular o que se pede, que no caso seria a tensão máxima. Como calcular a tensão máxima? Esse valor de K que eu encontrei aqui, ó, por definição, ele é igual à tensão máxima sobre a tensão média, né? Como a tensão média eu tenho e está incomodando a tensão máxima, eu passo para o outro lado aqui multiplicando. Então, a tensão máxima vai ser, e não igual agora, né, aproximadamente K vezes a tensão média. Por que eu mudei para um aproximadamente? Porque o valor de K que eu peguei aqui, ele não é um valor calculado, ele é um valor traçado, né? Então, eu posso traçar um valor, você pode traçar outro valor, né? Depende de quem estiver traçando, vai pegar valores diferentes. Então, por isso que é um valor aproximado, tá? Bom, feito isso, é só substituir esses valores então, né? K eu conheço, é 1,86 e a tensão média foi calculada lá, né? 117,1875 vezes 10 na 6, que é o megapascal. E aí vocês vão ter então uma tensão máxima de 217.968.750 pascal, mas para deixar bonitinho para o professor ficar feliz, no R1, né, quando eu tiver esse raio 1 de 4 milímetros, a tensão máxima será de aproximadamente 217,969 megapascal. Então, esta é a resposta da alternativa A. E para a alternativa B, a gente pega aqui a razão de aspecto do raio 2, que era 0,20. Pegamos o gráfico novamente. O 0,20 aqui de R sobre D está aqui, ó, né? Está nesse pontinho aqui, já também tem uma reta. Traça essa vertical para cima, onde encostou aqui na linha de 2, né? Ó, exatamente aqui, ó. Então, eu pego e traço agora uma horizontal para a esquerda aqui, né? E lá do lado esquerdo eu vejo que o valor de K deu aproximadamente 1,48. Bom, 1,48 é o K aproximado. Por definição, o K é igual, então a gente calcula agora o que se pede, e por definição o K é a tensão máxima sobre a tensão média. A tensão média passa para o outro lado lá multiplicando. E a igualdade passa a ser também uma aproximação, porque o meu valor de K foi traçado, né? Substituo os valores novamente, né? Então, K é aproximadamente 1,48 vezes a tensão média, que é 117,1875 vezes 10 na 6, que é o megapascal. Então, a tensão máxima aqui vai ser 173.437.500 pascal, ou, né, para o raio 2 aqui, a minha tensão máxima vai ser de 173,438 megapascal. Essa é a resposta da letra B e esta é a resolução do exercício. Era isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do exercício, tá? Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um like também, tá? Você é obrigado a deixar um like nesse vídeo, tá? Peço que inscreva-se no canal e ative o sininho, porque esse não é um vídeo só de estática e dinâmica e resistência dos materiais. Tem vários outros vídeos voltados de outros cursos aqui também, tá? Dúvidas? Escreva aqui nos comentários, também pode escrever sugestões para vídeos futuros. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Valeu!